Fala aí, antenado, que é o Wesley. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra-Antenada. No vídeo de hoje, vamos falar um assunto interessante. Você já ouviu falar sobre roteamento inter-VLAN? Não? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar certinho o que é roteamento inter-VLAN. Vamos para o Packet Tracer fazer isso também na mão, na prática, e bora para o conteúdo. Bom, vamos falar então de roteamento inter-VLAN. Se você não sabe o que é VLAN, vou deixar marcado aqui nos cards. Vai lá, assiste meu vídeo sobre VLAN, onde eu faço a comparação de VLANs com piscina. É uma coisa assim surreal, então não perca. O que é então o roteamento inter-VLAN? Partindo do pressuposto que você já sabe o que é VLAN, então você sabe que VLAN é uma rede local, normal, como qualquer outra, só muda que é virtual. Então, se você tem duas VLANs separadas, como eu já dei exemplos, VLAN de marketing, VLAN administrativo, e você precisa fazer a VLAN do marketing se comunicar com a VLAN do administrativo, porque dentro da VLAN administrativo tem um servidor que o marketing precisa ter acesso também. Como é que a gente faz? A gente não faz? A gente junta as duas redes numa só? Não, nada disso. A gente pega simplesmente e adiciona um novo brinquedo na rede. Que brinquedo? Um roteador. Então, o roteador ele vai fazer o papel o quê? Ele vai fazer o roteamento entre essas duas redes. Elas são VLANs e estão no mesmo local, mas você pode pensar que elas estão em locais diferentes, como por exemplo em sites diferentes. Uma marketing trabalha em São Paulo e o administrativo trabalha no Rio de Janeiro, e você precisa interconectar as duas redes. Como é que você faz? Roteamento nelas. Claro, é um pouquinho além disso, não é apenas roteamento, porque o ideal seria talvez até uma VPN, alguma coisa assim do tipo, mas vamos simplificar. Roteamento. Então, basicamente, roteamento inter-VLAN é o que? Você tem 4, 5 VLANs em um switch, todas redes diferentes, faixas de endereçamento IP diferentes, gateways diferentes, tudo certinho, só que você precisa de se comunicar, né? Então, como é que a gente faz? A gente coloca um roteador e a gente vai fazer o quê? Esse roteador precisa ter uma interface em cada VLAN. Por quê? Ele precisa conhecer essas redes, ter acesso a essas redes, para justamente poder fazer o jump de uma para outra. Se você for parar para pesquisar, a gente tem diversas maneiras de fazer isso. Uma muito comum é router stick, ou seja, é basicamente o que? Você tem um trunk do switch para o roteador, e no roteador você tem uma interface para todas essas VLANs. Tá, mas como assim? Digamos assim, você tem um roteador que só tem uma interface de rede, só tem a ETH0. Então, como é que você faz se você tem 5 VLANs? Aí que está a brincadeira do router stick. Basicamente você faz o que? Você pega essa ETH0 e configura subinterfaces nessa interface. Ou seja, você vai criar, por exemplo, a gente tem VLAN 10, VLAN 15 e VLAN 20. Você vai lá e cria ETH0.10, ETH0.15 e ETH0.20. Ou seja, você criou 3 subinterfaces dentro de uma única interface. Tá, Wesley, para mim ainda está um pouco grego isso. O que acontece? Você tem redes virtuais, correto? VLANs são redes virtuais. Então, a partir do momento que você tem redes virtuais, você pode simplesmente pegar uma interface e criar interfaces virtuais. E é exatamente isso que você está fazendo. As subinterfaces são interfaces virtuais na interface física. Então você coloca essa tagzinha, que é o ID da VLAN, no caso, né, 10, 15, 20, que é o que vai identificar aquela interface para aquela determinada VLAN. A partir daí, você joga o trunk do switch para essa interface ETH0, configura todas essas subinterfaces, colocando um endereço IP, no caso, naquela rede específica da VLAN, e após isso, você já tem o quê? Tá funcionando. Tá funcionando? Sim, tá funcionando. Você não precisa fazer praticamente nada, só isso já vai fazer o roteamento inter-VLAN. Uma coisa que também é muito interessante falar sobre
é que hoje em dia a gente tem dois tipos de switch. A gente tem switch de camada 2 e temos switch de camada 3, o famoso Layer 2, Layer 3. Os switches de Layer 3, o que eles fazem? Eles fazem tudo que o Layer 2 faz, só que com um plus, que é o que? A parte de roteamento. Não são todos que têm roteamento dinâmico, como HIP, OSPF, BGP, por assim vai, mas a maioria consegue fazer pelo menos roteamento estático. Então é muito interessante às vezes você trabalhar com um switch de Layer 3, porque você, em vez de ter que ter mais uma camada, botar um dispositivo roteador acima do switch, você já conseguiria fazer esse roteamento inter-VLAN no próprio switch. Ele não precisaria mandar ainda para alguém, para esse alguém voltar para fazer a configuração. Então, agora a gente indo para o Packet Tracer, a gente vai ver esse assunto um pouco mais visual, de forma mais visual, e você vai entender um pouquinho melhor o que eu quis dizer. Beleza? Então, bora lá. Bom pessoal, como vocês podem ver, a gente tem a mesma topologia daquele vídeo lá de VLANs. Novamente, quem quiser dar uma olhadinha, conferir, tá aqui nos cards. O que altera aqui? A gente vai ter agora esse roteadorzinho aqui, 2901, botei ele bonitão ali. Ele vai fazer a parte do nosso roteamento inter-VLAN, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Recapitulando, vamos configurar subinterfaces nesse roteador, configurar o endereçamento ali, tudo bonitinho, para poder todo mundo se conhecer e fazer o roteamento. Então, abrindo aqui, opa, já terminou de startar o roteador, sempre demora um pouquinho, então agora a gente pode começar a brincadeira. Primeira coisa que a gente tem que fazer então, vamos ver qual é a interface que ele está conectado aqui. Se o nosso amiguinho quer ajudar, 0/0, ok. Então, o que vamos ter que fazer aqui nesse cara? Eu vou até voltar um passo antes e vou no switch. Vamos ver qual é a interface que ele está conectado aqui. É a FAST01. E já vou configurar como trunk essa interface. N-conf-t int fast0/1 switch port mode trunk. Beleza? Feito isso, salva e tudo ok. Giga 0/0. Então vamos abrir a int gi 0/0. Entramos na interface. Qual é o próximo passo? Agora a gente tem que criar as subinterfaces com a tag da VLAN. A gente está trabalhando com a VLAN tag 10 e a VLAN tag 20. Então basicamente, vai lá, int gi 0/0.10. Opa! Viu que agora mudou ali o sentido, né? Já está config subif, ou seja, você está configurando a subinterface. Perfeito. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai configurar um endereço IP nessa interface, depois a gente vai configurar o encapsulamento e tudo lindo. Como é que é o endereço IP? IP address, e a gente vai colocar 10.0.10.1 255.255.255.0. Aí o que acontece aqui? Ele falou, olha, para configurar roteamento IP numa subinterface, só é permitido se a subinterface já for configurada com um padrão de encapsulamento. Então o que a gente tem que fazer antes? Temos que configurar o encapsulamento. Então, encapsulation, aí aqui ele pergunta .1q, e agora ele te pergunta qual é a tag da VLAN, o ID, VLAN 10. Feito isso, a gente pode voltar aqui e colocar o endereço IP. Se você tentar inverter, ele não vai deixar você fazer, porque você tem que colocar primeiro qual é a tag. Depois sim é que ele vai te permitir fazer o endereço IP. Beleza? A gente dá um exit aqui. Se a gente for de novo, vamos criar a nossa VLAN agora
a nossa interface 20. Então, encapsulation .1q 20 IP ADD 10.0.20.1.255.255.255.0. Uma coisa que é interessante falar, lembrar, claro, normalmente todo mundo já sabe, mas é sempre importante. Como você pode estar vendo, ainda está vermelhinho lá, porque interface de roteador normalmente ela vem shutdown por padrão. Então agora subiu lindamente. Então vai demorar um pouquinho para terminar de negociar ali, que essa aqui é giga, essa ali é flash, demora um pouquinho, mas já está configurado nosso roteador ali. Vou manter aqui em real time ainda, vamos voltar aqui para console, salvar, vamos dar uma olhadinha como é que ficou a configuração. Então, a gente tem a interface 0/0, sem configuração de endereço IP, não é necessário. A gente tem a 0/010, que é da VLAN 10, com o endereço IP, e também a 20. Aí eu te pergunto, as subinterfaces, elas por padrão já estão ativas ou não? Só a gente dá aqui, ó, show IP int brief. Se você parar para ver, ó, ela já está up, ou seja, agora dá para ver melhor, né? As interfaces virtuais já vêm por padrão up. Mas se eu chegasse aqui, conft int gi 0/0 e der um shut, ele também desativa as minhas subinterfaces, então tome cuidado para não fazer besteira. No shut. Vamos deixar em pé e deixar ser feliz. Se eu vim aqui show IP route, esse comando é interessante para ver as rotas que o roteador conhece. E aqui já vou adiantando. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards introdução ao protocolo de roteamento e também introdução ao protocolo RIP de roteamento. Então aqui a gente pode ver diversas métricas e aqui a gente consegue ver, olha, eu tenho diretamente conectado, tá, pela interface 10 a rede 10.0.10.0.24, também tenho diretamente conectado a 10.0.20.0/24, ou seja, já é conhecida. Aí entra aquilo que eu falei, você não precisa fazer mais nenhuma configuração, router on the stick. Então basicamente você pegou, colocou um roteador, criou as subinterfaces, conectou, pronto, tudo certo. Então se a gente vier agora aqui, em teoria, se eu tentar falar com o computador na VLAN 20, estando na VLAN 10, ele vai saber o que fazer. Agora, ó, foi lá no roteador, para o roteador voltar, ir para a VLAN 20, voltar, ir para o roteador novamente, para voltar e então voltar para a VLAN 10. Então o que acontece? Qual é a ineficiência desse modelo? A gente fez toda essa configuração e eu vou estar limitado sempre a, toda vez que eu for trocar de VLAN, tem que ir até o roteador, trocar de VLAN, para ir até o ponto que eu estou, voltar novamente para o roteador, para voltar novamente para a VLAN de origem. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas, por exemplo, se a gente tivesse no caso, em vez de ser esse roteador, esse carinha aqui fosse um Layer 3, a gente teria menos um salto. Por quê? Quando chegasse nesse cara aqui, ele mesmo já fazia o chaveamento de VLAN. Beleza? Então, basicamente, é isso. Não esqueça nunca de salvar as configurações no Packet Tracer, porque ele é traiçoeiro. E me despeço por aqui. E dito isso, a nossa configuração no Packet Tracer está encerrada. Bom, espero que você tenha conseguido entender o que é o roteamento inter-VLAN. Espero que tenha ficado claro isso para você nesse método prático que a gente abordou.
E se você tiver qualquer dúvida sobre o roteamento inter-VLAN, ou se você quiser ver isso talvez num cenário diferente, numa outra ideia, pode colocar aqui abaixo nos comentários. Vou ter prazer em tentar melhorar, fazer outros exemplos e tudo mais. Se tiver qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários, pode me procurar no Instagram. Inclusive se você não segue no Instagram, é @infraantenada, segue lá, sempre eu estou postando coisas interessantes ali do dia a dia. Se você ainda também não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo quando sair aqui, e já divulga para os seus colegas também. Quanto mais gente, melhor, porque mais gente entendendo sobre redes, infraestrutura e também manjando sobre roteamento inter-VLAN, beleza? Então, até a próxima.